você vê a responsabilidade do médico. A diferença. Uma outra coisa que eu queria trazer para a gente conversar mais um pouco, nós estamos falando aí do estudo, mas é importante, nós observamos também às vezes as pessoas quando se fala assim, tem que estudar, médico tem que estudar, nós já escutamos isso de bocas assim respeitáveis, falando assim, não, isso não é universidade. É uma desculpa para quem não quer estudar, porque Jesus já falava lá, conhecereis a verdade, é uma verdade. Verdade de quê? De todo esse problema que a gente está vendo aqui. Mas isso é só o primeiro passo. Inácio Bittencourt, que é um mentor espiritual lá do nosso encontro de medicina espiritual, ele, numa das reuniões de estudos que a gente fazia com ele, por conta do início lá do medicina espiritual, hoje estamos com 22 encontros já. E quando o Altivo estava encarnado, a gente tinha essa facilidade de nos reunir para estudar, para fazer perguntas a ele, de organizar, e levava para ele para discutir. Uma vez ele falou, tinha umas 5 pessoas, 6 na reunião, e a maioria trabalhava com divulgação ordinária, e ele virou para a gente, vocês ficam falando muito em como estudar, mas não é só estudar não, vocês têm que falar o seguinte, tem que meditar. Não é meditar. Quando se fala meditar, a gente pensa lá naquela posição do yoga, no bom. E ele percebeu que na hora que o pessoal consultou meditar, e ele completou, ele falou assim, meditar é digerir isso, aquilo que você estudou, ligar exatamente aquilo, o que aquilo tem a ver com a vida. Quer dizer, pensar a respeito daquilo que você estudou, que é a grande diferença entre ler e estudar. E na tua experiência, como você narrou, exatamente, e é isso que deve acontecer com todos nós, é no momento da prova que a gente vai testar se interiorizou aquilo, é uma etapa. Primeiro estudar, então essa é a parte mais fácil. Se a fé é raciocinada, exato. Você a fé cega. Exato. E aquele momento ali, eu posso ter até entendido, em termos intelectuais, mas o processo pedagógico é exatamente esse. Eu tomo conhecimento daquilo ali, entendo, interiorizo, que é a meditação, no sentido de digerir. Por exemplo, não adianta eu ser reencarnacionista, quando eu olho no meu centro, chega um garoto de 14, 15 anos e começa a falar com desenvoltura, eu falo para ele, não, só vai começar a falar se todos fizer as obras básicas todas. Quer dizer, eu estou desconhecendo de uma maneira prática a reencarnação. Quer dizer, eu só digo para a reencarnação teoricamente, eu tenho que estar olhando ali no espírito, que tem uma experiência anterior, eu tenho que dar apoio, tenho que ter todo cuidado e tal, mas eu não posso desconhecer aquilo ali, eu tenho que comprovar na prática, na minha ação, que aquilo ali faz parte da vida. Então, isso é um exemplo para a gente pontuar aí no sentido da diferença. E essa parte que a gente costuma falar que é a mais difícil. E às vezes a pessoa quer cobrar do orador, do palestrante, do cara que trabalha com essa divulgação, algo que a gente não tem para dar. E Leomeni falou algo interessante para a gente, que é uma boa defesa nossa, porque ele falou assim, as pessoas quando olham os que fazem estudo, os espíritas que falam, os que doutrinam, eles pensam assim, lá, ele fala, mas não faz. Ele falou assim, nós esquecemos, quando falamos isso, que o homem que nós vemos hoje, ele é resultado do pensamento que ele teve ontem. E o pensamento que ele está tendo hoje vai cunhar o homem de amanhã. E ele realmente traça isso, que é o caminho pedagógico do aprendizado. Primeiro você entende, interioriza para aquilo ali depois ir saindo. E essa hora da saída que você narrou dessa dificuldade, um atendimento que você faz no teu centro, aparece casos em que você tenha que trabalhar vamos dizer assim, acelerar essa passagem, que a pessoa às vezes não se dá conta que tem aquele conhecimento no sentido espiritual, sabe juntar a teoria com a prática. Acontece muito isso. Muito. A FEAC, a Fundação Espírita Allan Kardec, é uma casa que tem hoje 31 grupos de estudos. Nós temos um grupo de estudos do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, quando a pessoa chega com 1000 perguntas e querendo respostas mágicas, nós dizemos a ela o seguinte: faça o curso básico de doutrina espírita.
Comece a fazer das suas mãos extensão das mãos do bem. A nossa casa é uma casa de capacitação de pessoas para o trabalho do bem. Nós temos o SOS Preces, 4 linhas telefônicas, 1.200.000 telefonemas atendidos. Há pessoas que com um mês de FEAC querem fazer um curso, fazem, a gente capacita, treina e oferece possibilidades. Nós temos visita semanal, visita mensal, a colônia de Lancerianos, visita semanal ao hospital universitário, ao hospital Ascôncia, que é para pacientes de câncer. Nós temos visita a ancianatos, temos o trabalho da ronda noturna, que é levar apoio alimentar para os moradores de rua. Então nós procuramos colocar na mão das pessoas respostas teóricas, mas capacitá-la para ser um trabalhador voluntário ativo no bem. Allan Kardec pergunta: o que vem primeiro, o avanço intelectual ou o avanço moral? Responde os Espíritos no Livro dos Espíritos: primeiro vem o avanço intelectual. De tanto falar na paz, o Saulo acaba ficando pacífico. De tanto falar no perdão, eu acabo perdoando. De tanto falar do amor, você se torna uma criatura mais amorosa. Primeiro vem a teoria, depois vem a prática. Primeiro você aprende música, depois você toca, se for pela formação do conservatório. Agora, se tocar de ouvido, você vai lá e faz e não sabe nada. Eu me lembro do maestro Tom Jobim, quando desceu no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, estava no auge o primeiro Rock in Rio, e eles perguntaram para ele, vindo de Nova York: maestro, o que é que o senhor diz? Mais de 10.000 jovens do mundo inteiro reunidos no Rock in Rio. E ele respondeu o seguinte: se esses jovens fazendo rock já conseguem reunir 10.000, imagina o dia que eles fizerem música. Vai ser uma beleza, entendeu? Então tem muita gente fazendo movimento espírita, mas espiritismo, qualificando pessoas, oferecendo respostas, dando respaldo para o trabalho do bem. O Centro Espírita, diz Emmanuel, no meados da mediunidade de Chico Xavier, é a escola das almas. No fim da mediunidade de Chico Xavier, fim que eu digo já na casa dos 80 anos para frente, volta Emmanuel e diz que o Centro Espírita é a universidade do Espírito. Então não adianta ensinar amor, há necessidade de ter a frente de trabalho para exercitar o amor. Falamos do culto do Evangelho no lar, que o Centro Espírita seja o segundo lar de cada um de nós, mas que o lar seja o segundo centro espírita de cada um de nós. Há oradores espíritas que são amados, trabalhadores espíritas amados pelos companheiros de tarefa. Vai perguntar aos familiares a biografia deles. Dentro de casa, eu amo e lembro de ser obedecido. Já prestou uma mulher que fala assim: eu queria que o meu marido fosse aquele ali. O marido dela orador, eu quero aquele. Não dá para levar esse aí para casa? Eu quero aquele que eu tenho em casa, não. A gente vê muito isso. O que é diferente, né? No Centro Espírita, vamos lavar a nossa roupa suja. Vamos reorganizar-nos como espíritos. Vamos ser melhores alunos. Você merece e o universo agradece. E o professor Jorge falava um negócio legal. O negócio de fingir, falou que o salmo de tanto pensar baixo e mais. O professor José Jorge falava que o hipócrita de hoje é o homem de bom amanhã. O professor, de tanto ele fingir que é bom, ele vai aprender. E realmente era onde colocava muito interessante sobre esse aspecto. E é um aprendizado. Eu acho que também todos nós que trabalhamos com a divulgação doutrinária, seja ela escrita, falada, de qualquer maneira, a gente tem uma responsabilidade muito grande, não no sentido de ser 100%, no sentido de comportamento, que normalmente não somos, mas é de vender essa imagem. Às vezes tem pessoas que vendem essa imagem e criam em quem está vendo uma ilusão de que você é aquilo tudo e ela se vê numa distância e fala assim: não, como? Estão muito distante de mim. Porque nós já temos um ranço vindo aí de milênios de idolatria. Então, é tanto o problema de quem está virado daí para cá, como daqui para lá. Quer dizer, quem está aí tem o mesmo vício de idolatrar já milênios. E nós também temos, e agora uma exposição maior, podemos correr no erro
de aceitar isso. Então, é muito triste nós observarmos essa distância que às vezes muitas pessoas colocam do frequentador da casa espírita para eles, que trabalham com isso, se colocam num pedestal e que dificulta para as pessoas, e as pessoas acham que são super-homens, são pessoas diferentes e não somos, temos o mesmo problema que todo mundo tem, e isso dificulta a modificação do outro, o comportamento do outro, porque ele se acha alheio àquele processo. Quando, se ele olhar para os trabalhadores que tem aqui e falar, pô, escreve livro, vê livros, meu parente teve problema, cavocou para escrever, suou para escrever, e são pessoas normais que, além da vida normal que todo mundo leva, e às vezes até pior, ainda tem compromisso do trabalho. Então, se você não coloca isso com essa clareza, a pessoa fica do lado de lá e sempre se achando incompetente para entrar no trabalho. Então, você fica assim, não estou pronta para trabalhar. Quando é o contrário, eu trabalho para deixar a pessoa pronta. Não cai de graça. Então, além desse compromisso com a qualidade da produção, vocês trabalham, vocês estão vendo nós lá de cá também tentando botar algum critério para isso, também tem essa responsabilidade de não se colocar diante das pessoas como uma estrela, assim, como estacas, que é isso que a gente precisa. Acho que a gente não precisa mais de alimentar isso. E tem pessoas que gostam, que alimentam. É claro que com uma massagem correta todo mundo gosta, mas você tem que limitar isso, no sentido de não deixar que aquilo ali se torne um empecilho. E hoje, infelizmente, nós observamos muitos oradores espíritas, aí são oradores mesmo, são pessoas que estudam. Eu me considero orador, faz palestras, estudo. Orador é aquele clássico, né? Está lá, com todas as técnicas, direitinho, mas nós observamos a postura das pessoas, assim como se fossem artistas. As exigências para comparecer a algum lugar, para fazer o estudo, e esquecendo um pouco daquele negócio, dar de graça, de graça muito feliz, aquele negócio todo, e vai por aí, e daí a gente descobre e vai ver as consequências quando olha uma obra, quando olha um declínio de trabalho, e depois a gente não sabe por quê, é problema físico. Então, por isso, a gente agradece muito a postura de vocês, muito a simplicidade, porque isso é difícil ser simples. As coisas mais simples, elas são as mais difíceis de fazer, e nós ainda não entendemos isso, apesar dos espíritos sempre falarem para nós. A vida é simples, vocês é que complicam. Então já estamos chegando a hora e vamos passar para vocês para as considerações finais, comprovando que nós somos espíritos, apesar de masculinos nessa encarnação, ainda mantemos o cavalheirismo das gerações passadas. Você vai ser a primeira a se despedir. Agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o meu livro, também fazendo parte desse grande público, né, que é da Bienal, assim, tendo uma visibilidade, mas contribuindo com as contribuições singelas, que é esse livro, e esperamos assim, que as missões de Dona Ivone sejam divulgadas e que a obra possa contribuir para levar o nome dela para a maioria das pessoas, porque realmente a sua vida, sua obra, seu legado precisam ser divulgados mais entre os espíritas e precisam trazer para nós essas lições que ela colocou para nós, que ela bem nos passou em suas obras, as lições de erros tão claramente expostos, mas que ela corajosamente veio expor nas suas encarnações e que na última, finalmente, ela consegue se superar e consegue trazer para nós esse exemplo. Então fica para nós esse grande exemplo de espírito e de espírita, que foi Dona Ivone Pereira, e que até hoje, né, ainda continua enviando para nós grandes lições para a psicografia agora, temos a Pena do Trovão, né, e outras obras da Dona Ivone.
A nossa palavra final é de muito obrigado pela bênção da vida a esse Deus de amor e bondade. Muito obrigado a Allan Kardec, a codificação da doutrina espírita, a Leon Denis e aqueles outros missionários que fizeram parte do trabalho da primeira hora. E a todos vocês, a todos nós, por estarmos buscando autoconhecimento e usarmos este conhecimento para a nossa paz e a paz de todos aqueles a quem pudermos beneficiar. Deus continue nos abençoando e a nos guardar na sua paz. Nós vamos agradecer também vocês que estiveram aqui e pedir para que divulguem. Nós estamos fazendo esse esforço nesse primeiro ano aí desses encontros com os autores, com os convidados, e amanhã nós teremos também que amanhã, 20 horas também, domingo 10. Então que coloquem, espalhem para as pessoas, vamos ver se amanhã e domingo nós conseguimos colocar mais encarnados aqui. Os encarnados a gente tem certeza que tem bastante. Isso é legal. Também tem raciocinado, a gente não fica, nem sabe que tem. Como você vê, acaba confirmando. Todos que vêm têm essa possibilidade falam realmente dessa importância. Então, estaremos aqui sábado e domingo e vamos tentar fazer um esforço legal para dar amanhã fazer maiores esses encontros e garantirmos que na próxima Bienal nós vamos continuar com esse objetivo, tentando melhorar. Já temos aí com a cabeça eu, Salvo, Delícia, equipe, já está tudo igual carnaval. Vai acabar a Bienal, a gente já vai se preparar para a próxima. Avaliação para corrigir os erros e projeto para jogar na próxima e alguns outros trabalhos aí que vocês aguardem também, que vocês vão ser envolvidos aí. Popcorn, Denise e outros mais. Então, muito obrigado e um convite para que amanhã e domingo estejamos juntos de novo.